TV 247 tem a presença hoje do pré-candidato do PCdoB ao governo do Rio, Leonardo Giordano, 3 vezes no terceiro mandato do vereador, campeão de projetos aprovados na cidade de Niterói. Leonardo, o governo do Rio tem um governador eleito que na prática abdicou de governar. Um interventor que segue um governo ilegítimo e não consegue responder às demandas da população, seja na segurança ou outras atividades que dependem. E por fim, um desemprego enorme pelo um processo também da Lava Jato, de destruir os empregos do Rio, prioritariamente ligados ao petróleo. Como é que governa o Rio de Janeiro? Bom, muito obrigado pela oportunidade de estar falando aqui no Brasil 247, com o pessoal que está acompanhando. A gente está vivendo um momento gravíssimo do Brasil, onde há um projeto entreguista e de destruição do direito dos trabalhadores. As medidas do Temer têm um impacto gravíssimo sobre todo o povo brasileiro, mas no caso do Rio de Janeiro, esses impactos são ainda mais amplificados. A gente aqui no Rio atingiu a casa de 1.300.000 desempregados, 15% de desemprego estrutural, o que afeta na pele 50% do povo. Nesse contexto, o governador do estado não abre a boca para defender o interesse do Rio de Janeiro ou para ter qualquer projeto de desenvolvimento estadual. A gente não usa a UERJ, a UENF, a UESO como polos para pensar ciência e tecnologia, para pensar o próprio estado do Rio. No caso da saúde, o atual governador está denunciado e pode perder o mandato por ter aplicado 5% apenas do orçamento e não os 12% que é o mínimo constitucional. Na educação, a mesma coisa. Então, é um projeto de entreguismo que também atinge o estado do Rio. Aqui eles pretendem, por exemplo, vender a SEDAI a preço de banana. E é muito importante retomar os investimentos do estado. Em primeiro lugar, a gente precisa ter um governador do estado que defenda o estado do Rio e que esteja a fim de se preocupar com a geração do emprego, com o desenvolvimento econômico, com a progressão social do estado. Isso não vem acontecendo. O Pezão tem aderido a toda a política de condicionalidades do governo do Temer. Se a crise financeira é grave no estado do Rio de Janeiro, ela é também porque o Pezão abre mão, por exemplo, de cobrar os 60 bilhões de reais que o Rio de Janeiro tem, que estão lá parados na Lei Candir, uma contrapartida em ICMS que o Estado deveria arrecadar, que tem lei própria, específica, já aprovada, que a gente tem lá esse dinheiro e não cobra. A dívida estadual, por exemplo, que o governo não cobra dos grandes devedores e que poderia dar mais 60 bilhões de reais. Então, o governo do Rio de Janeiro precisa conseguir retomar os investimentos em petróleo e defender o estado do Rio. Esse caso, por exemplo, da indústria naval aqui é gritante. A gente tem uma pujante indústria naval no estado do Rio que está completamente falida, destruída. E olha que coisa triste, porque a Petrobras vai bater recorde do lançamento de plataformas neste ano, com 18 novas plataformas. E aí eu pergunto às pessoas, quantos desses empregos são gerados no Rio de Janeiro? O projeto do PMDB, representado pelo Temer nacionalmente, com o espelho no Pezão aqui, tem uma característica extremamente cruel no estado do Rio. E agora essa questão da intervenção militar aqui no estado, intervenção federal, que é feita sem planejamento, com o presidente da República admitindo em alto e bom som que é, abre aspas, uma jogada de mestre, sem um objetivo estratégico que possa ser mensurável, sem nenhum dado para a sociedade poder acompanhar, sem um orçamento, e a gente vê isso com a maior desconfiança. É verdade que a maior parte do povo do Rio, pelo menos em pesquisa, ficou favorável, em princípio, a essa sensação de segurança inicial que a vinda de tropas federais do Exército dá aqui no estado do Rio de Janeiro. Aliás, isso é um desvio das nossas Forças Armadas, da sua função específica e um uso político delas, que é um parêntese à parte. Mas boa parte das pessoas ainda assim se sente segura porque antes a insegurança era muito grande, essa sensação. Ainda assim, é também digno de nota que a maior parte do povo do Rio de Janeiro acha que isso não vai resolver, em pesquisa, os problemas estruturais. Ou seja, a gente aqui no estado do Rio precisa ter uma governança que de fato se coloque de forma altiva, encare esses problemas que eu estou listando aqui,
retome a capacidade do Estado do Rio de Janeiro ter receita, que o problema dele não é despesa, essa fala do Estado mínimo. O problema do Estado do Rio de Janeiro é recuperar a sua altivez, firmeza, sua receita, seus investimentos para gerar emprego e tentar sair dessa crise. Leonardo, eu queria que você falasse um pouco do PCdoB, que cresceu muito e tem uma visão hoje nacional. Como é que você vê a ação do PCdoB politicamente nesse ano eleitoral? Eu acho que nessa quadra tão importante que a gente está vivendo no Brasil, o PCdoB, que é o partido mais antigo que a gente tem aqui no país, de quase 100 anos, tem tido posições ousadas e interessantes. Por exemplo, a pré-candidatura da Manuela, sempre muito leal em relação à fala geral da esquerda, defendendo frente ampla, igual a gente faz aqui no Rio, é a candidatura de uma jovem, tanto quanto é aqui para o governo do Estado a nossa candidatura. Então é o partido mais antigo do Brasil, lançando os dois candidatos mais jovens. A gestão do Flávio Dino, por exemplo, no Maranhão, encanta a gente, empolga a gente muito e mostra uma maneira de governar que tem a ver com essa ligação em tomar lado pelo povo brasileiro. No estado do Maranhão agora, por exemplo, a gente está tendo o maior crescimento entre todos os estados do Brasil e a gente tem lá uma queda do índice de violência materialmente e ao mesmo tempo está se pagando lá o maior salário de piso para professores. Essa atuação institucional do PCdoB está conectada à atuação dos seus parlamentares. Aqui no Rio de Janeiro a gente tem a deputada Jandira Fegali, a Rejane, que são firmes na defesa do povo. Mas, sobretudo, o PCdoB tem tido muito compromisso, muita coerência com o processo histórico brasileiro. A defesa da possibilidade do Lula ser candidato, a defesa do Estado Democrático de Direito contra os retrocessos e a composição de frentes amplas, inclusive a participação dos militantes do PCdoB na Frente Brasil Popular, tendo iniciativas de resistência junto ao povo, deixa a gente com muito orgulho e o PCdoB tem a sua parcela de contribuição para dar nesse processo geral, que é de toda a esquerda, de forma ampla, como frente, em resistir contra os ataques entreguistas e que favorecem o rentivo. Ronaldo, questão nacional. O mundo todo sabe que o Lula é perseguido, com a perseguição do judiciário, da mídia, do grande capital. A presidência do STF não tem colocado em pauta um pedido de habeas corpus para um ex-presidente da República, que é o primeiro em todas as pesquisas. O Brasil vai voltar a ter preso político depois da época da ditadura? Pois é a situação que a gente está enfrentando agora. Isso faz parte do projeto que eles têm de colocar o Brasil de joelhos e sem um lugar altivo no mundo, sem um lugar onde ele possa se desenvolver. O Brasil estava fazendo relações com a China, com a Índia, com a Rússia, construindo o BRICS, e agora a gente tem um processo onde pretendem fazer com que o país se coloque numa posição enquadrada, onde ele não tem espaço para se desenvolver, para ser uma liderança regional. Isso tem tudo a ver com a acusação, agora, percebam vocês, absurda, né? Porque a Dilma foi retirada em golpe com acusação de pedalada fiscal. Vai vendo o que o Temer faz na presidência da República e como é que se comportam os agentes políticos de uma forma desproporcional e injusta. E o Lula, que venceria as eleições, é impedido de concorrer. Eles estão dispostos a sacrificar qualquer instituição e qualquer interesse para preservar os ganhos desses banqueiros, desses rentistas e desse pessoal que pretende fazer com que o Brasil não tenha um projeto soberano de pátria. Prender o Lula tem tudo a ver com isso. A gente precisa resistir, denunciar, não é correto, isso não se faz em democracia nenhuma do mundo. Ou o direito do Lula a ser candidato deve ser defendido por todas e todos, independente de quem tem posições diferentes, candidato próprio. Nós no PCdoB somos firmes em dizer isso. E o que está acontecendo aqui no Brasil é um verdadeiro absurdo. Várias etapas que provam cabalmente um estado de exceção. Comportamentos fora do comum nas decisões judiciais, no posicionamento das instâncias, da mídia, que é um monopólio agressivo, né, sobre a opinião do povo. E a gente tenta fazer esse combate com denúncia, porque na história do Brasil também é verdade que o povo percebe que a história se estabelece. A resistência em torno da defesa do direito do candidato do Lula a ser candidato é uma defesa que interessa não só ao Lula e não só ao PT, mas a todo o povo brasileiro e a quem defende a democracia. Vereador Leonardo Jordano, pré-candidato do PCdoB ao governo do Rio, obrigado por receber a TV do Esporte.
Tamo junto e parabéns pelo trabalho de mídia alternativa e pela grande contribuição que vocês dão a toda a causa social no Brasil.